Iniciamos a gravação, então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vanessa. Estarei com vocês hoje, eu e a professora Thalita. Fica à vontade, Thalita, para se apresentar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa oficina. Vou falar um pouquinho aqui do que eu e Vanessa nós pensamos para essa oficina, que é assim, fundamentar a prática amparada pela teoria, né, que é o nosso objetivo aqui quando estudamos letras, né? Então, a gente tem algo que nos toca aqui, além da nossa amizade, que é a língua inglesa. A gente tem um percurso aí juntas na língua inglesa de formação. E eu fico muito feliz de poder trabalhar junto com pessoas que são minhas amigas, assim, que a gente construiu aí ao longo da universidade. Né? Eu e a Vanessa, a gente é amiga de longa data. E é muito bom poder trabalhar juntas. Então, a gente dividiu... Você quer falar dessa parte, Vanessa? A gente dividiu a nossa oficina em 2 momentos. Então, nós nos propomos a trabalhar com a BNCC, né? O evento é sobre isso. Então, nós vamos trazer essa perspectiva teórica, mas fundamentada na prática. Então, nós dividimos em 2 momentos. Uma parte que vai falar desse aspecto teórico e depois como que isso vai funcionar efetivamente lá na sala de aula. A nossa aula, ela vai se dividir, além dessa divisão, né, da parte teórica e da parte prática, vocês vão sair daqui formados como professores. Então, a atividade de prática, ela vai estar embasada nessa dualidade de ser aluno e ser professor. Como que é a atuação do professor na prática? Né? Então, é uma prática de como dar aula, vamos dizer que será assim. Né, Vanessa? Então, nosso objetivo, gente, é que seja um bate-papo, tá? Então, que vocês interrompam a gente quando for necessário. Se vocês tiverem coisas a acrescentar, abre o microfone aí e fala, né? Para a gente fazer render isso daqui mesmo. Estou vendo aqui a carinha de vocês. Muitos foram meus alunos de linguística aplicada. A Vanessa também já trabalhou essa disciplina na Unemat. Então, a BNCC ela vai muito ao encontro do que as teorias de linguística aplicada propõem. Então, eu fico feliz de ver aqui a Aline, a Jade, né, a Pamela, que a gente já trabalhou sobre essas questões, e está tudo muito fresquinho aí, vocês vão ver como que a BNCC, que é algo que é novo, né, traz aparatos de teorias que se constituem há um bom tempo atrás. Então, a gente vê consequência da teoria agora, assim, vindo para a realidade, porque era necessário que isso fosse trabalhado já lá no passado, e agora a coisa ganha consequência. Então, vou abrir a apresentação aqui, e aí a gente vai conversando. Tá? Só um minuto. Tela inteira. Estão vendo a apresentação? Tá ok? Sim. Beleza. Sim. Então, olha lá. O que a BNCC propõe para o ensino de língua inglesa? Então, o que a Base Nacional Comum Curricular propõe para o ensino de língua inglesa? E aí, gente, eu preparei aqui para o comecinho dessa reflexão um deslocamento, né, a partir de um texto do Almeida Filho. E aí ele diz o seguinte, e por que eu trouxe o Almeida Filho para falar dessas questões com vocês, né? Por que nós separamos esse teórico? Porque ele nos propõe uma reflexão crítica sobre para a linguística em si, para a linguagem. Né? E as teorias de linguística aplicada, elas estão muito fundamentadas para o ensino de língua estrangeira, né? Um dos braços da linguística aplicada se propõe a isso, né? A trabalhar com a língua estrangeira.
Então, olha só, olha o que o Almeida Filho fala para a gente. Ele diz assim: diferentemente das origens da pedagogia crítica, a área acadêmica, que se convencionou chamar de linguística aplicada, tem origens nobres e se mantém distante das preocupações do dia a dia do mundo comum dos mortais. É lícito dizer que a linguística aplicada nasceu no berço esplêndido, do mundo acadêmico, como uma sub-área de investigação dedicada a eventuais aplicações de uma disciplina mãe já consagrada, a linguística geral ou teórica. Esta, por sua vez, pouco se preocupava com as coisas mundanas para poder contemplar de forma concentrada os mistérios da linguagem humana, tornando-se, nas mãos de alguns dos seus adeptos, um ramo da psicologia cognitiva. De Pietro, 1977, se refere a uma pergunta, um tanto desnorteadora, feita por um aluno logo após uma aula introdutória sobre linguística. Como é que um linguista ganha um prêmio Nobel? E aí, gente, por que essa citação do Almeida Filho, né? Porque aqui ele está fazendo uma crítica para a linguística aplicada enquanto teoria de aplicação da linguística, porque a linguística aplicada ela surge lá no berço da linguística geral, de uma linguística que é estrutural. E aí não se leva em consideração o humano, né? Não se leva em consideração as questões sociais que estão imbricadas na sala de aula, as questões de gênero, as questões de raça, as desigualdades. Então, olhava-se para a linguística sem considerar o sujeito, né? Então, ele fala a linguística aplicada, que ainda assim que se propõe enquanto uma teoria que estuda a prática, ela ficava muito amarrada a esses conceitos da linguística geral, e aí não levava em consideração essa parte do humano, né? Essa parte social. E aí que surge o questionamento nessa crítica que o autor faz, como é que um linguista ganha o prêmio Nobel? Porque o fundamento do prêmio Nobel, qual que é o fundamento do prêmio Nobel, vocês sabem? É mudar algo no mundo. Então, esse texto do Almeida Filho se chama Por uma Pedagogia Crítica. Então, ele vem adicionar um ponto crítico à linguística. E o que é crítico? É mudar efetivamente o lugar em que se está, é ser um ator capaz de mudar o ambiente em que se está. E aí, ele diz o seguinte: um possível candidato pode ser um linguista, porém, ele vai ter que se qualificar para o prêmio por algum outro motivo, né? Então, ser só um linguista, ser só um professor que olha só para a língua e não considera o humano, é complicado de ganhar um prêmio Nobel, né? Então, vai ficar ali só na superfície, na parte que é rasa, né? Não vai entrar nesses meandros de levar em consideração o social. E é aí que entra a nossa posição de professor, né? O nosso objetivo maior. E aí, o que me interessa, gente, dessa citação é pensar que a BNCC vem produzindo esse deslocamento do que antes nós tínhamos. Ela vai inserir esse ponto de criticidade, essa perspectiva crítica ao olharmos para a língua inglesa. Então, vamos lá para ela, né? Então, olha só. A base considera o contexto social e político do inglês e a língua como uma ferramenta de comunicação em um mundo globalizado. Então, olha só, a gente tem uma diferença no modo como a BNCC vai compreender a língua. E aí, uma coisa que é interessante a gente pensar aqui, compreender aqui, é que quando nós pensamos em teorias de ensino e aprendizagem de língua inglesa, é importante que a gente saiba distinguir o que é método e o que é abordagem. E aí, por que isso? Porque quando a gente tem noção do que é método e do que é abordagem, isso vai nortear a nossa prática, né? Então, o método, ele vai se amparar na sua concepção de língua.
A BNCC traz uma nova concepção de língua inglesa para a gente olhar. Como que a gente vai olhar para essa língua inglesa agora? Então, produz um deslocamento. De que maneira? Eu vou olhar para a língua inglesa agora com a BNCC por um aspecto social, por um aspecto crítico, né? E isso vai nortear o meu método. E o método é como você olha para a língua, e a abordagem é como a gente vai desenvolver o método. Então, ao longo da oficina, né, da nossa oficina, a gente vai desvendar essa questão. Então, vai ter um método funcionando com a prática, né? Vai ter um método funcionando com uma abordagem, com uma maneira de se fazer. Então, como que a gente deve conceber, então, essa língua a partir da Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular, gente, para a língua inglesa, eu acredito que desde ontem, né? Hoje é o terceiro dia do evento, então desde anteontem vocês já estão falando sobre isso. Então, acredito que outros professores já tocaram, mas eu preciso dizer novamente que ela não traz conteúdos. Né? A gente não tem conteúdos específicos. O professor vai ter que trabalhar esse conteúdo, o verbo to be, o present continuous. Não, não tem. Tem uma maneira de se olhar para a língua. Então, olha lá. A BNCC legitima o inglês como oportunidade de acesso ao mundo globalizado. Né? Então, agora, a língua inglesa, ela não vai ser olhada de uma forma, como vou dizer, reduzida aos falantes nativos. Né? Então, tem aluno meu aqui, a gente falou sobre a diferença do falante nativo. Né? Então, essa ideia do falante nativo, ela precisa ser desconstruída, porque a língua inglesa agora, ela passa a ser considerada como língua franca. Né? Então, eu até pergunto para vocês aqui, que inglês é esse que ensinamos na escola? Deixa eu até sair da apresentação aqui para eu olhar para vocês e perguntar aqui. Que inglês é esse que é trabalhado nas escolas? O que é que vocês têm para me dizer? Como que é trabalhado o inglês na escola? Vou falar, alguém fala aí, gente, por favor. Se vocês não se sentirem à vontade para abrir o microfone, pode mandar no chat, tá, gente? Eu tô aqui e eu vou lendo para a Thalita. O verbo Boa. to be. De que jeito que é trabalhado esse verbo to be? Oi, Everton. Desculpa interromper. Imagina. Mas eu acredito que o inglês ele é trabalhado na escola muito de forma técnica, né? É estudado muito a estrutura do idioma, coisas assim, mas pouco sobre a prática. Exatamente. Não sei se era mais ou menos essa a pergunta. É isso mesmo. Mais ou menos assim. Não é? É inglês muito sob o ponto de vista da gramática. É isso mesmo. Então, a gente tem um inglês muito tecnicista mesmo. Né? Então... e a aluna falou sobre o verbo to be, a colega ali. Aí a gente fala assim, verbo to be, verbo to be. Aí você fala, o que é o verbo to be? Né? Bem isso. Então, e aí que tá o negócio. Por quê? Porque a gente tem que olhar para a língua de uma maneira globalizada. É o que a BNCC vem mostrar para a gente. Então, olha lá. De língua estrangeira para língua franca. Então, qual que é o conceito de língua franca? Das aulas de sociolinguística lá, o que vocês lembram? Qual que é o conceito de língua franca? Língua franca é uma língua mundial, né? É uma língua que se fala universal, isso mesmo, Pamela. Língua universal. Então, o inglês, na BNCC, ele vem sendo contemplado enquanto uma língua franca. Se a gente for olhar a quantidade de falantes nativos, né, hoje em dia, se a gente... o inglês é a língua mais falada do mundo, por que razão? É porque tem mais falantes nativos? Seria essa uma dos motivos? Se a gente fosse contabilizar por isso, seria o mandarim, a língua mais falada do mundo, né? Então, porque a gente tem muito mais chineses, né, pensando nisso. Mas é uma língua que se difundiu em decorrência da economia, né? Então,
passa a ser poder econômico, isso mesmo, passa a ser língua franca porque ocupou todos os espaços. E quando há essa ocupação de todos os espaços, a gente tem um apagamento mesmo desse falante nativo. Já não é uma língua pertencente só a uma comunidade, né? Não é pertencente só aos Estados Unidos, aos ingleses, aos australianos, aos sul-africanos, né? Não sai dessa comunidade. Então, é necessário a gente compreender o inglês como essa língua efetivamente global. E quando a gente começa a compreender o inglês dentro dessa perspectiva global, muitas coisas entram em funcionamento. Então, a gente passa a trabalhar sobre as noções de autoestima mesmo, sobre quando se aprende a língua inglesa, sobre as possibilidades, né? Eu sempre falo dessa frase, e eu gosto muito dessa frase, que é do Wittgenstein, que ele diz que os limites do meu conhecimento são os limites da minha linguagem. Então, saber a língua inglesa coloca a gente em um outro lugar de conhecimento, não só a língua inglesa, qualquer outra língua, né? Porque você amplia a sua possibilidade de conhecimento. Eu tive um professor Albano, né? Ele é de semântica, e ele falava assim nas aulas dele, né? Experimenta procurar um tema em português, depois coloca o tema em inglês, né? Quantas possibilidades se ampliam. Né? Então vamos lá, de língua estrangeira para língua franca. Na base, essa é uma mudança de conceito importante para o ensino do inglês. O que isso significa? Língua franca é a língua que várias pessoas que falam idiomas diferentes adotam para se comunicarem entre si. Nesse sentido, a BNCC legitima o inglês, não só como a língua falada em países como nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas como uma oportunidade de acesso ao mundo globalizado. Com esse conhecimento, todos os jovens e crianças podem exercer a cidadania e ampliar suas possibilidades de interação nos mais diversos contextos. Então, antes, gente, a língua inglesa, na verdade, ela era nomeada nos PCN como língua estrangeira. A gente vai ver nos slides mais para frente. Como língua estrangeira. E aí ficava a critério da escola definir o currículo, né? E aí definir no currículo da escola qual língua estrangeira teria. Agora, o inglês ele entra como essa língua franca. Então, é dado um critério de maior legitimidade para o inglês, isso dentro de um documento. Então, há uma institucionalização para o inglês. Isso é muito sério, né? É muito importante, traz muito peso para a língua inglesa. Com esse conhecimento, todos os jovens e crianças podem exercer a cidadania e ampliar suas possibilidades de interação nos mais diversos contextos. Nessa perspectiva de língua franca, o inglês deixa de ser apenas dos falantes nativos, onde é ensinada como língua materna. Olhar para a língua dessa maneira, gente, muda o modo como nós vamos ensinar língua inglesa. Porque aqui a gente tem um deslocamento da noção de certo e errado. Né? Ensinar o inglês como falante, atingir o inglês de um falante nativo. É impossível. É impossível, porque o falante nativo, ele é o falante nativo. Qual que é a língua que a gente fala melhor? Não é a língua portuguesa? Porque somos falantes nativos. Né? Então, esse patamar do falante nativo já nos atrapalha no ensino e aprendizagem, porque existe uma hipercorreção. Os alunos têm medo, às vezes, de falar e serem corrigidos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia de sala de aula, tanto como professora, também como aluno, como aluna, né? Então, às vezes, a gente, quando era aluna de inglês, né, ficava com vergonha de falar. O brasileiro tem vergonha de falar e ser corrigido, ao passo que, às vezes, em outros lugares, as pessoas falam com mais tranquilidade. Isso por conta dessa noção de falante nativo. Então, quando cai essa noção de falante nativo, a gente realmente muda a nossa visão de como a gente vai ensinar a língua inglesa. E passa a ser uma língua que varia com diferentes contextos, que depende do lugar onde é falada. Esse fator favorece o ensino da língua inglesa
com mais interculturalidade. Desconstrução do inglês padrão e do falante nativo. Então, já adiantei aqui o tópico, né? Então, a gente tem uma desconstrução, efetivamente, desse inglês padrão. Padrão para quem? Né? Padrão para quem? É necessário que haja o quê? Inteligibilidade, né? Isso que é fundamental, que haja comunicação. Se fala daughter ou se fala daughter, né? Isso é o de menos. Nessa proposta, a língua inglesa não é mais aquela do estrangeiro, oriundo de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido. Nem tampouco trata-se de uma variante da língua inglesa. Nessa perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão do que é o único inglês correto a ser ensinado. É aquele falado por estadunidenses ou britânicos, né? Isso está lá na página 241 da BNCC, é bem o início da parte que fala sobre língua inglesa no documento da BNCC. E aí, olha só, como que vai ficar, então, o status da língua, né? Então, como que era lá nos PCN? Ela era determinada como língua estrangeira. Agora, ela é denominada enquanto língua inglesa. Então, como que isso funciona, né? Na prática, a língua é legitimada como uma oportunidade de acesso ao mundo globalizado e um conhecimento que o aluno precisa para exercer a cidadania e ampliar suas possibilidades de interação em diversos contextos. Gente, eu quero ler eu estou olhando minha anotação aqui, porque eu quero ler Deixa eu seguir, que daqui a pouco o negócio chega. Como que era lá nos PCN, então? Era língua estrangeira e agora ela é tomada enquanto língua franca. Então, percebam a diferença, né? Como que a nomenclatura importa, né? Era língua inglesa, compreendida agora como língua franca. Língua estrangeira deixa de ser qualquer língua estrangeira, né? E sim língua inglesa, interpretada como língua franca. Na perspectiva de língua franca, o inglês deixa de pertencer apenas aos nativos, onde a língua é ensinada como materna, na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, por exemplo, e passa a ser incorporada pelas pessoas em contextos variados e em práticas e interações reais. O inglês é usado para maior inserção no mundo acadêmico, cultural e mercadológico. Então, fundamentalmente, gente, o inglês ele vem agora com uma proposta de ser trabalhado de maneira contextualizada. E não é só contextualizada no texto, mas de uma maneira que seja culturalmente também contextualizada, né? Então, é necessário que haja uma perspectiva crítica, né, na compreensão do inglês. É necessário que a gente olhe para o social. É necessário que esse inglês ele esteja acessível à comunidade, né? Então, tudo isso o professor tem que levar em consideração ao definir as suas atividades. Professora, então nunca mais eu vou trabalhar o verbo to be. Não. Vai trabalhar o verbo to be. Vai trabalhar o verbo to be com a nomenclatura de verbo to be, né? O negócio é como trabalhar, então, com esse verbo to be. Como trabalhar com os conteúdos que já existem, né? Então, a BNCC vem propor para a gente esse novo olhar para a língua, que vai, como eu já disse lá no começo, né, permear o método e a nossa abordagem em sala de aula. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, organização do documento. Como era nos PCN? Então, olha só, nos PCN, o eixo da língua inglesa estava dividido entre 4 eixos, né? Em conhecimento de mundo, conhecimento sistêmico, tipos de texto e atitudes, né? Então, olha só, como que vai ficar agora com a Base Nacional Comum Curricular? Os eixos são oralidade, leitura, escrita. Tem alguma coisa em comum aí para vocês, né? Que a gente fala das 4 abilities lá em inglês, né? Então, listening, writing, speaking, qual que é que eu esqueci? Faltando um.
Speaking, writing, listening, reading, né? E a leitura. Então, agora a gente vai trabalhar as 4 habilidades fundamentalmente. Tá? Então, dentro da BNCC tem uma divisão de tarefas para cada um desses aspectos, né? Então, oralidade, leitura, escrita, conhecimento linguístico e dimensão cultural. Então, é necessário, sim, que se trabalhe estrutura de língua dentro dos conhecimentos linguísticos, se trabalhe estrutura de língua, mas essa estrutura de língua ela tem que vir de maneira contextualizada. Né? Então, aqui, os gêneros textuais, eles ganham muita força. Né? Por quê? Porque funcionam como ferramenta mesmo. Recentemente, eu e a Vanessa, a gente teve a defesa de uma aluna que foi orientando da Vanessa, o trabalho dela estava muito bom, ela devia estar aqui, inclusive, podia até fazer uma fala. E ela fala justamente da importância da leitura como construção de conhecimento e de língua inglesa. E eu concordo plenamente com o objeto que elas trabalharam, porque para nós, gente, que já somos alfabetizados, a leitura, né, ela funciona mesmo como uma ferramenta para trabalhar aparelho fonador, para trabalhar vocabulário, para a gente conseguir fomentar uma oralidade, né? A gente passa por muitos embates aí lá na sala de aula. A gente tem dificuldade, às vezes, com os professores que não são fluentes, a gente tem dificuldade com carga horária, são muitos os problemas. Então, a leitura ela é uma forma de inserir esse aluno na oralidade, ainda que seja pela leitura, né? Porque o aluno começa a articular. E aí, para vocês verem, né? Eu estou falando aqui de uma atividade pensando que nessa articulação e na repetição de um vocabulário, estou pensando no método do Skinner, né? Que é repetitivo. Mas pela repetição, estando ela amparada, né? Estando ela contextualizada, né? O professor faz um warm-up para inserir o aluno ali nesse ambiente do texto, apresenta os vocabulários, tudo isso já vai inserindo o aluno no que vai ser trabalhado ao longo da aula, vai criando um contexto, diferente de só trabalhar talvez com uma tradução ou só com os exemplos da gramática sem contextualizar. Né? E aí, gente, eu quero ler um excerto para vocês aqui do texto do Almeida Filho, que eu falei. Eu estou falando do texto do Almeida Filho. O texto, gente, está no livro que chama Linguística Aplicada a Ensino de Línguas e Comunicação. Se vocês pretendem ir para a sala de aula como professores de inglês, eu deixo minha sugestão para vocês comprarem esse livro, porque ele é muito bom, né, para o professor de inglês, que fala justamente dos problemas que a gente tem em sala de aula. O Almeida Filho, que escreveu esse texto lá em 2000, gente, visionário, cara, né? Ele já falava o seguinte, já ia ao encontro do que a BNCC vem nos propor neste momento. Ele fala que o ensino atualmente, né, ele é dividido muito ele divide em 40 e 60. No ensino fundamental, 40% de lectoescritura e 60% de produção, isso no mundo ideal. Ele diz o seguinte: hoje a gente trabalha no ensino fundamental, lá com os pequenos, muito a parte de escrita, né? Muito a parte de escrita. Os PCN, qual que é o objetivo dos PCN para o ensino médio? É que o aluno passe no Enem. O aluno tem que sair sabendo ler, porque ele vai fazer prova, né? O Almeida Filho vem criticar essa questão desde lá do ensino fundamental. Ele fala, no ensino fundamental, trabalha questões de escrita muito rigorosamente, ao passo que deveria ser trabalhado isso no ensino médio. Então, seria necessário dar mais atenção lá no ensino fundamental à produção e compreensão oral e menos lectoescritura. E no ensino médio, ao contrário, mais atenção à produção lectoescrita, né? Muito mais à escrita e menos produção oral, porque daí o aluno no ensino médio já tem um arcabouço teórico mais fundamentado, né? Já tem mais experiência de vida, digamos assim. Então, o Almeida Filho nos apresenta isso. E agora a BNCC vem trazer isso como fundamento, como aspecto importante a ser levado para a sala de aula. Eu vou ler aqui o excerto do Almeida Filho. Ele diz o seguinte: a justificativa para essa proposta de ênfase nas produções
nas proporções entre lectoescritura e a oralidade é, em linhas gerais, a busca de um quase equilíbrio na educação fundamental através da experiência inicial mais global com o falar, entender e ler, amostras de discursos comunicativos básicos. Para a escola média, quando o aluno já busca ou uma terminalidade para se lançar no campo do trabalho ou uma passagem para a universidade, a leitura então se justifica. Então, há uma inversão. Hoje acontece de maneira ao contrário. Lá no ensino fundamental, o aluno ele tem mais contato com a escrita e era para se ter um maior contato com a oralidade no ensino médio. A gente sabe que essa não é uma realidade do Brasil, de escola pública, né? Mas é algo que aconteça ao contrário. E aí é o seguinte, como que fica agora? O ensino de inglês, de acordo com a BNCC, deve colaborar para desenvolver competências que vão além de ler, interpretar e resolver problemas. Nesse contexto, o eixo da oralidade é bastante ampliado e envolve as práticas de linguagem com foco na compreensão, escuta, e na produção oral, fala, com ou sem contato face a face. No eixo leitura e escrita são abordadas práticas de linguagem decorrentes da interação do leitor com o texto escrito e as práticas de produção de texto, respectivamente. Então, agora é dado ênfase, primeiramente, a essa parte da oralidade, depois à escrita. Os conhecimentos linguísticos estão relacionados à análise e à reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita. A dimensão intercultural nasce da compreensão de que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de interação e construção. Esse é um aspecto que deve ser tematizado em sala de aula, né? Então, essa dimensão intercultural tem que estar presente na sala de aula, né? Tem um texto, gente, eu acho que é do Raja Gopal, não vou lembrar, que fala sobre a questão da linguística ser somática, dela refletir no corpo. Então, ele vai enfatizar muito sobre as questões de gênero, sobre as questões de raça. Isso tem que ser trabalhado na língua inglesa, essa questão cultural, ela tem que ser trabalhada, porque diz respeito de um lugar, né, de um posicionamento, de uma construção cultural, efetivamente. Então, o inglês ele tem que ser trazido justamente nessa perspectiva de língua franca, que aborda não só o inglês padrão, corretinho, mas o inglês de todos os âmbitos. Então, como práticas comunicativas, né? Então, como que era lá nos PCN? A ênfase do documento estava na prática de leitura escrita, como eu já mencionei, e agora a BNCC reconsidera essa posição e a amplia ao tratar a língua de forma discursiva, compreendendo outras dimensões, incluindo as habilidades tão importantes para o desenvolvimento da competência linguístico-discursiva dos estudantes por meio da língua inglesa. Então, eu quero, nesse momento aqui, ler com vocês, são 6, né? As competências que se propõem a ser trabalhado em língua inglesa dentro da BNCC. Eu vou pegar o documento aqui. Nós não vamos passar por todas as habilidades, porque é muito extenso, mas as competências, elas são... Dá para a gente conseguir ler aqui, eu vou pegar o documento. É mais tranquilo. Thalita. Oi. Tá dando uma travadinha. Tá dando... Tem hora que você fala, não tá chegando. Oxi. Deixa eu ver aqui se é minha Será internet. Só um minuto. Não. Melhorou? Né? Melhorou. Estabilizou agora. Estabilizou? Acho que eu falo muito rápido, gente. Tá. Aí, a hora que dá uma travada, perde as palavras. É. Mas tá tudo bem, tá jóia. Tá bom. Professor, então vamos lá. Oi. Eu gostaria de falar assim, sobre a mudança, né, da BNC, que acrescentou sobre
a prática da oralidade, leitura e escrita, né, na língua inglesa. Sim. Eu gostaria de saber se vai ter assim um meio de nota, no caso do aluno falar o inglês, né? Assim, ele interpretar o inglês na fala. Eu gostaria de saber se vai ter uma nota sobre isso aí. Uma nota, fala nota explicativa ou avaliativa? Seria avaliativo, né? Porque aí o aluno tem interesse, né, em aprender realmente o inglês. Isso aí, Marcelina, que você está falando é em relação ao método do professor em sala de aula, né? Cada um vai abordar de uma forma. Será como? Será avaliativo o aluno se comunicar dentro de sala, ele produzir conhecimento em língua inglesa? Não sei, sabe? Aí já vai depender do professor. A BNCC, ela propõe como se fosse um nivelamento, né? Ó, todos nós professores agora vamos trabalhar focado nisso, né? Então, cada professor vai agir, vai trabalhar, né, na sua autonomia da forma que achar correta, né? Que achar viável de acordo com a BNCC. Então, eu acredito que é bem individual essa questão de avaliativo, explicativo, que nem a Thalita falou ali, mas o que a gente está fazendo é explicativo, né? Falando o que a BNCC propõe e dentro de sala de aula, cada um vai, de acordo com o documento, vai ter autonomia para aplicar na prática. Interessante, Vanessa, isso que você falou, fundamental, esqueci até de mencionar isso, porque a BNCC, gente, é uma forma de unificar mesmo uma forma de olhar para a língua, né? Você não vai olhar mais para a língua ao bel prazer, né? Então, a gente tem um norte para o modo como nós temos que olhar para a língua. Embora o professor tenha autonomia, eu só vejo a ideologia funcionando aqui. O professor tenha autonomia para trabalhar em sala de aula com os conteúdos, né? Mas você tem que olhar para a língua dessa maneira globalizada. Eu não posso mais trabalhar a língua de maneira, né, rígida, sem considerar o social. Vem para nortear mesmo a ação do professor em sala de aula. Tá, vamos lá então para as competências, né? As competências específicas. Aqui, ó. Competências específicas de língua inglesa para o ensino fundamental. Então, nós vamos ter as competências da grande área, né? Macro da linguagem e micro, né? Que daí olhando para a língua inglesa. Então, a gente tem que olhar para a língua inglesa de uma maneira ampla, no sentido de construir vocabulário, construir cidadania, dar um lugar para esse sujeito no mundo, de construir autoestima, de ampliar conhecimento, né? Tudo isso dentro da linguagem. Mais especificamente, olhando para o micro, né? Para a língua inglesa, são essas daqui, ó. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Gente, é realmente isso, né? O inglês, ele perpassa o nosso dia a dia e vai, né? Todo lugar você vê, tem uma palavra em inglês, tem uma palavra que está, sei lá, um neologismo que é a portuguesada, vamos dizer assim, né? Mas ele está aí no nosso dia a dia. E o nosso aluno precisa ter essa autonomia de olhar para a língua e conseguir se significar como sujeito, e essa língua tem que produzir sentido para ele. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, outras línguas, articulando os aspectos sociais, culturais e identitários em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Vocês percebem como essa questão social, cultural, identitária está presente na BNCC?
Então é isso, né? Então é desse modo que a gente tem que olhar para a língua inglesa, dentro desse aspecto cultural mesmo. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Gente, eu estava até ouvindo um vídeo de um professor recentemente de língua inglesa, e ele é americano, e ele estava fazendo uma crítica a nós, professores de língua inglesa aqui no Brasil. Ele é gringo e está aqui no Brasil. E aí ele fala que nós trabalhamos com vocabulários, por exemplo, de gritar, né? É muito ensinado que gritar em inglês é screaming. E quase não se usa screaming. É difícil você ouvir isso no uso do inglês, né? No dia a dia, que se usa mais yelling. E eu estava prestando atenção nos seriados, efetivamente, a gente quase não escuta mesmo. Então, tem muitas coisas que são apagadas por esse viés tecnicista, né, que está fora desse inglês que é do uso e que agora isso deve ser fomentado. Então, além do modo como a gente vai olhar para a língua, a gente tem que olhar para o modo também como nós, enquanto já professores, né, vocês que vão sair daqui professores daqui a pouco, né, como que está essa formação de inglês de vocês? Como que, né? Então a gente tem que estar professor de inglês, a gente tem que estar o tempo todo construindo esse conhecimento, né? Porque é língua é movimento, não tem jeito, não para, não estagna, né? Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Né? Então, a gente usa inglês dos grupos mesmo, né? Existem as diferenças, e essas diferenças elas têm que devem ser apresentadas para os alunos. Gente, então, eu falo do inglês global, aqui dessa ideia do inglês global como língua franca, né? A gente não está apagando diversidade. A diversidade dentro da língua, ela existe. O que muda é o modo de compreender esse inglês padrão. Né? Não, a crítica vem em só se ensinar esse inglês padrão. Não. O inglês padrão tem que ser ensinado assim como o inglês da diversidade. Então, a gente tem que, como professor, ter um jogo de cintura aí na hora de trabalhar com esses aspectos. Utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Eu diria que ainda, né, multiletramentos, porque hoje os alunos eles não são só letrados, né, mas multiletrados. É difícil a gente olhar para um texto e ser só o texto, né? É a imagem, é o áudio, é tudo. A gente vê redes sociais mesmo, né? O Instagram. Thalita, Oi. Fora. a Jade colocou aqui no chat uma observação. Vi coisa semelhante com interesting. Usa-se mais exciting, sem a mudança do formal para o informal. Legal. É isso mesmo, para você ver, né? Então, na prática, a gente vai aprendendo outras coisas e na prática tem outro funcionamento. Esse inglês da prática tem que vir à tona, né? E a língua é viva, né? Ela modifica. Aqueles termos que a gente nós usamos, geralmente vai dando lugar a outros termos e assim vai, né? É isso mesmo. Ai, gente, não dá para parar de estudar, né? Tem que ser forever and ever. Tá. Utilizar novas tecnologias. O ponto, né? Que estava falando do Instagram, né? Como é que o Instagram está monetizando agora? Como é que monetiza mais? Não é mais foto. O povo que ganha dinheiro com a internet aí tem que postar o quê? Reels, né? Que tem o quê? Vídeo. Então, a multimodalidade, ela está perpassando demais o nosso dia a dia. Então, o aluno tem que ser trabalhado, né? Estimulado nesse aspecto também. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da
ampliação de perspectiva no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. Então, essas são as competências necessárias para a língua inglesa, olhando de uma forma micro, lembrando que tem que se levar em consideração também o todo da área da linguagem. E aí, dentro dessas competências, então vamos lá para a gente finalizar a parte teórica e colocar a mão na massa, né? Então, olha lá. A prática, a base traz a visão de que a criança e jovem aprendem na prática comunicativa e em contato com a língua real. A maneira de ensinar também muda, pois ressignifica a relação entre falante, língua materna ou estrangeira e contexto geográfico cultural. Por outro lado, no que diz respeito ao eixo da leitura, a base aborda práticas diversas a serem trabalhadas com os alunos, com foco na construção de significados, com base na compreensão e interpretação de gêneros escritos em língua inglesa. Então, a parte da leitura, do reading, vai vir muito forte com os gêneros. São os objetivos do PCN. A aprendizagem da língua estrangeira estava relacionada principalmente com o desenvolvimento do letramento integral do aluno, aprender a ler aquilo do Enem, né? O aluno era formado para passar em prova. E agora, ao propor o ensino do inglês nessa nova configuração, com ênfase no caráter formativo e numa perspectiva de educação linguística consciente e crítica. Então, para vocês verem, né? Há que se ter um olhar crítico para a língua. Então, parte-se do pressuposto de que a formação é concebida nas práticas sociais do mundo digital, no qual potencializa as possibilidades de participação e circulação, que aproximam e entrelaçam diferentes linguagens. Então, da multimodalidade que eu estava falando agorinha para vocês, né? Então, em um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico, como descrita no documento oficial. O inglês é visto não apenas como língua estrangeira ou do outro, mas um bem cultural mundial. Olha que interessante, gente, como o nome, né, como a palavra significa. Então, quando a gente fala de língua estrangeira, a gente está pensando de uma língua efetivamente do outro, né, que é do estrangeiro, fora, estranho, né? E ao trabalhar com a língua inglesa por uma noção de língua franca, ela passa a nos pertencer também, né? Já não é mais a língua do outro, mas é uma língua nossa. Como era no PCN? Predominava uma visão tecnicista e agora a gente tem uma diferenciação, né? De trabalhar essa linguagem que é mais social, mais humana, crítica. Tá, vamos lá para os conteúdos. Como que era o conteúdo lá no PCN? Não havia uma determinação clara para o trabalho em classe que possibilitasse o conteúdo com a língua viva. Como consequência, nos meios acadêmicos, as aulas de inglês partiam de uma língua padrão. E agora, a língua é entendida como expressão cultural. Daí a ideia de uma língua do mundo e a orientação e o estímulo ao trabalho com várias fontes, né? Indutivo, o inglês de vários lugares e suas variantes. E aí, gente, eu coloquei aqui o modo como a gente lê as habilidades, né? Esse aqui tá lá na BNCC, no próprio documento. Eu coloquei isso daqui porque quando a gente prepara a oficina ela é fundamentada em uma das habilidades da BNCC. Então, olha só como a gente vai ler esse código, né? Então, olha lá, o EF, o primeiro par de letras indica a etapa, né? Então, ensino fundamental. Então, o inglês ele vai vir discorrido lá na parte do ensino fundamental. No ensino médio não tem inglês. Né? Mas por que não tem inglês, professora? Porque ele entra nesse eixo grandão da linguagem e aí ele é instado a continuar significando no ensino médio, assim como no ensino fundamental. Focado ainda mais agora nesse eixo da escrita mesmo. Né? Então, houve a inversão, oralidade mais fortemente no ensino fundamental e lectoescritura mais fortemente no ensino médio. Então, a primeira sigla, né? Então, ensino fundamental. Se fosse ensino médio, se fossem as habilidades para o ensino médio, seria EM, né? Aí o 6 depois, deixa eu pegar aqui a pincel. Cadê a pontadora laser?
Então, aqui, o 6, ó. O primeiro par de números indica o ano, então significa aqui que é para o 6º ano, né? Aqui, 6º a 7º ano. Aí o EF aqui, o segundo par de letras indica o componente curricular, então língua inglesa. Esse aqui é o quê? Educação física, mas quando for LI vai estar LI. E o último número, o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial. Então, aqui nos propomos, né, Vanessa? Eu vou passar a palavra para você agora. Então, aqui, 8º ano, e aí nós temos a habilidade aqui, ó. Ensino fundamental, 8º ano, língua inglesa, habilidade 4. Isso. Como a Thalita mostrou aí, a nossa aula, a oficina, ela está baseada na BNCC. Então, o que a gente traz, né, para falar de BNCC em sala de aula? Vamos trazer a habilidade, vamos trabalhar a língua inglesa dentro da sala de aula. Então, nós trouxemos aqui um plano de aula com foco na habilidade da Base Nacional da BNCC, né, na EF 08, LI 04. Qual é essa habilidade? Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar, comunicar, falar do futuro, planos, previsões, possibilidades e probabilidades. Para trabalhar dentro desse contexto, né, nós vamos trazer a gramática. Mas a gente não vai trabalhar a gramática aqui ao pé da letra, a gente vai trazer uma gramática contextualizada, tá? Então, esse conteúdo ele é voltado para o 8º ano, tem como título aí, né, oralidade, previsões sobre o futuro com o Will. Esse plano, gente, não foi eu e a professora Thalita que fizemos, não. Nós pegamos esse plano do site Nova Escola e fizemos as nossas adaptações, né? Que tem como a autoria da professora autora Rafaela Araújo, tá bom? Então, nós Vanessa, vamos... me manda passar a hora que você precisar. Que eu não tá. Você quer que eu faça a projeção? Uai, pode ser. Como fica melhor para você? Tá, eu faço a projeção e você fica com o vídeo, então, aí no jeito. Na hora que for o vídeo, beleza. eu falo. Combinado, então. Vou fechar aqui. Interrompe aí. Deixa eu parar a apresentação aqui. Porque senão eu vou ficar toda hora assim. Passa, Thalita. Thalita, passa. Tá, vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês. Dar continuidade na apresentação aí. Tá aparecendo? Está. Beleza, obrigada. Então tá. Então vamos trabalhar essa questão, vamos trabalhar o que nós vimos de teoria dentro da prática agora. Vamos lá. Nós temos uma imagem aí. What can you see in this picture? O que vocês veem nessa imagem? Podem falar. Se vocês forem escrevendo no chat aí, Thalita, vai falando para mim, por gentileza. Podem abrir o microfone. O que vocês veem? What can you see? Coloca em inglês. Do desenho dos Simpsons. Dos Simpsons, yes. In English, tá? Teacher, eu não vou falar inglês, porque eu não vou falar os Simpsons, um episódio não é muito complexo. As cores. Que cores que vocês veem? Que as cores é algo básico, né? Que a gente vê na língua inglesa, todo mundo sabe as cores. Que cores vocês veem aí? Tá em preto e branco? Não tá, né? Tá bem colorido. Que cores que chamam mais a atenção aí? Yellow, blue, green, gray. Ok, thank you. E nós temos uma frase, né? The end is near. Alguém sabe me dizer? O fim está próximo. O fim está próximo. E pelo que os Simpsons são famosos, gente? Previsões. Pelas previsões. Até tem algumas imagens aí das previsões, né? Outra previsão que os Simpsons mostraram em um episódio, tem até anotado aqui, foi na temporada 26, no episódio 16, que foi o 7-1 da Alemanha e do Brasil. Não sei se vocês lembram disso. Mas todo mundo ficou, depois disso, todo mundo falou assim, nossa, os Simpsons sabem prever o futuro. Não foi? O coronavírus e as vespas, eles também fizeram um episódio falando sobre essa pandemia, sobre isso no mundo. O final de Game of Thrones também foi previsto, né? Os Simpsons aí fizeram uma previsão. Então, para falar de futuro, quem que a gente lembra? Simpsons, né? Então, eu trouxe essa imagem aí para a gente começar a contextualizar. Vanessa, a Pamela tá falando aqui que até a nota de 200. Verdade. Ah, sério? A nota de 200.
Olha aí que legal. Gente, dá medo dos Simpsons, né? Dá medo, porque, né, prestar atenção nos episódios e está falando sobre o futuro. Ok. What does the future hold for you? O que vocês acham que o futuro guarda para vocês? Sei lá, aqui nós temos algumas opções. Good grades, a vacation trip, new friends, an exchange program, the ultimate gadget, fame, a YouTuber career. O que vocês acham? O que vocês acham que o futuro guarda para vocês aí? O que vocês esperam do futuro? Tem como a gente prever o que a gente espera do futuro? Não tem como a gente prever, né? Então, para falar do futuro, é por isso que é o futuro com o will. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente sabe que no inglês nós temos duas formas de trabalhar o futuro, que é o futuro com going to e o futuro com o will. E qual que é a principal diferença entre os dois? Que o will é um futuro mais incerto, é um futuro que eu não tenho planejado, pode ser até um futuro imediato, e o going to é aquele futuro que eu tenho previsto. Eu vou fazer isso, então eu vou usar o going to na estrutura para falar do futuro. E a gente vai ver o will por conta disso, porque nós estamos falando de quê? De previsões. Como a Thalita mencionou, quando a gente vai trabalhar, o professor vai trabalhar, nós temos uma metodologia, né? Uma abordagem, um método, de fato, para aplicar dentro de sala de aula aquilo que nós temos na BNCC. Então, nós vamos ver hoje a metodologia ativa, Active Methodologies. Active learning is an approach to instruction that involves actively engaging students with the course material through discussions, problem solving, case studies, role plays and other methods. Então, a gente vai ver que a metodologia ativa, ela é um processo de ensino-aprendizagem na qual o aluno, ele é colocado o quê? Como protagonista. E o professor, ele vai assumir um papel de suporte. Então, para a gente falar da BNCC, a gente vai abordar uma metodologia para aplicar o que a BNCC traz para nós dentro da sala de aula. Então, com a BNCC, com a metodologia ativa, nós vamos fazer o quê? O objetivo da metodologia ativa é estimular a autonomia do aluno de forma que ele seja capaz de construir o próprio conhecimento. Então, o professor, ele sai daquele lugar de detentor de todo conhecimento e ele vem para o lugar de mediador de conhecimento. E a gente já vem falando muito disso, né? A gente já vem falando, quem já passou por estágio aí, é muito falado já dessa questão de que dentro da sala de aula a gente tem que ser mediador. A gente não lá vai mais e deposita conhecimento em cima do aluno e pronto, acabou. Não, nós vamos lá promover discussões, mediar conhecimento, e é o que a gente vai ver aqui, ó. O que a gente vai trabalhar na metodologia ativa que a gente vai ver no outro slide, não é nesse aqui ainda. É um método chamado Flipped Classroom. O que é Flipped Classroom? É a sala de aula invertida, que eu já explico para vocês o que é. Vamos fundamentar aqui a metodologia ativa. Quem que vai trazer metodologia ativa, teoricamente falando para nós? É Cohen, 2017. Para ele, uma metodologia ativa de aprendizagem tem como premissa que apenas ver e ouvir conteúdo de maneira apática não é suficiente para absorvê-lo. O conteúdo e as competências devem ser discutidos e experimentados até chegar ao ponto em que o aluno possa dominar o assunto e falar a respeito com seus pares e, quem sabe, até mesmo ensiná-lo. Ao professor, cabe a tarefa de despertar no educando uma atitude crítica diante da realidade em que se encontra inserido, preparando-o para ler o mundo a princípio, o seu mundo, mas daí em diante, paulatinamente, todos os mundos possíveis. Então, Cohen e Koch traz para nós essa teorização do que é o método, do que é a metodologia ativa e por que a gente usa. E aqui do lado a gente tem, para a gente visualizar um esquema do que é a metodologia ativa, para a gente entender. A metodologia ativa, né, está ali no centro, metodologia ativa de ensino. E o que está relacionado à metodologia ativa? O aluno e problematização da realidade. Olha que legal, como isso vem de encontro com o que a BNCC propõe para nós. E dentro disso, a gente não tem setas direcionando, vocês estão vendo? Para assim, eu digo, daqui vai para lá e vai para lá. Não, é todo dentro de um círculo. Por quê? Porque é um processo contínuo. Então, dentro da metodologia ativa, eu tenho um aluno, eu tenho autonomia, eu tenho o professor como mediador e facilitador, ativador, a problematização da realidade. Diante disso, nós temos uma reflexão
E o principal, trabalho em equipe. A metodologia ativa ela vai trabalhar muito com isso, tá? Por quê? Porque a gente tem que estimular a autonomia do aluno. E o aluno vai estimular essa autonomia como? Em contato com outros. E principalmente na língua inglesa, que o nosso foco aqui é trazer a contextualização, trazer para dentro da sala de aula a contextualização do inglês, a gente vai trabalhar muito com essas dinâmicas de trabalho em equipe. Tá, Flipped Classroom. E na educação à distância, que é a nossa realidade atualmente, né, a metodologia ativa, ela tem bastante espaço, uma vez que essa modalidade de ensino, por si só, ela já exige, né, algumas técnicas de ensino diferenciadas. Então, a gente virou aí técnico em TI da vida, né, do dia para a noite, e aprendendo isso com aquilo para a gente conseguir entregar, né, de forma melhor ali, de estar com nossos alunos, né, de presentes, não presentes fisicamente. Então, a metodologia ativa, que a gente estava falando na educação à distância, ela ajuda a difundir o conceito em todas as esferas da educação, principalmente que a gente está falando da educação à distância. Então, nós temos a Flipped Classroom, né, que ela faz parte do método Blended Learning. O que é esse método Blended Learning? É o método do ensino híbrido, tá? Então, como que é o método do ensino híbrido? É aquela aula que eu tenho online e tenho presencial. Mas a gente já está fazendo isso. Não, a gente não está fazendo isso. A gente está fazendo uma aula online. O aluno não quer ir para a escola, ele se senta em casa, ele liga o computador. Não quer ir para a escola não, né, gente? Não pode ir para a escola. Ele vai sentar na frente do computador e ele vai assistir a aula. Isso é aula online. O método híbrido é aquele que eu preciso do online para trabalhar com o meu aluno fora também da sala de aula. Então, nós vamos fazer o quê? Os dois métodos funcionando dentro da sala. A proposta, aqui quando a gente traz, como eu falaria para vocês, para a gente trabalhar isso dentro de sala de aula, seria disponibilizar o conteúdo anteriormente para o aluno, né? Como que eu vou disponibilizar esse conteúdo? Aí vem as salas, os aplicativos, as plataformas de ensino. Então, eu vou disponibilizar todo o conteúdo que eu vou trabalhar na aula da semana que vem, eu vou disponibilizar para o meu aluno essa semana. E ele vai entrar em contato com esse conteúdo. Então, ele vai estudar esse conteúdo em casa, ele vai pesquisar esse conteúdo. Quando ele chegar na sala de aula, ele vai trazer as dúvidas. Tá vendo por que é invertido? Geralmente, a gente, na sala de aula convencional, nós explicamos o conteúdo e esse aluno vai para casa fazer homework, não é isso? Fazer a tarefa. Então, eu explico, deposito conhecimento em cima desse aluno e ele vai para casa, né, fazer por conta própria a tarefa e tudo mais. E aí que vem as dúvidas. Já repararam? As dúvidas não vêm na hora que o professor está explicando. Tanto que você está na sala de aula explicando. E aí, gente, alguma dúvida? Não, professora, nenhuma dúvida. Aí vai fazer tarefa, não dá conta de fazer tarefa, né? Vem as dúvidas. Então, a Flipped Classroom é o inverso, é a sala de aula invertida. O aluno vai ter contato primeiro com esse conteúdo e ele vai vir para a sala de aula para tirar as dúvidas desse conteúdo. Então, é disponibilizado antes e depois que o professor vai apresentar, tá? Então, Flipped Classroom is an active, student-centered approach that was formed that increased the quality of period within class. Então, nessa metodologia, né, Flipped Classroom, o estudante ele entra em contato com o conteúdo curricular antes da aula, no qual o tema será abordado. Assim, ele deve estudá-lo por conta própria, levantando questionamentos que possam ser levados para posterior discussão com o professor e com os colegas. Então, a discussão vem depois. E por isso que é o Blended Learning, isso que é o ensino híbrido. A gente usa as duas formas para juntar, não a aula online, tá? E Sanz e Bergman, eles também vão falar alguma coisa, eles trazem aqui, né, eu trouxe algumas citações deles a respeito dessa definição de sala de aula invertida, que ele fala assim, what is done at school, done at home. Homework, done at home, completed in class. Então, a tarefa de casa, ela vai ser completa na escola. A tarefa de casa agora é estudar o conteúdo e na sala de aula a gente vai pôr ele em prática. Então, esse é o método da sala de aula invertida. E como diz
ali na segunda citação de Bergman. Flipped classroom is an approach that transfers learning responsibility from teacher to the student. Então, a sala de aula invertida, ela é uma abordagem que vai fazer o quê? Transferir essa responsabilidade do professor para o estudante, porque o nosso papel nesse momento é de mediador, não de depositar conteúdo nos alunos. É até estranho eu falar isso, mas é a forma, sei, mais viável de chegar até vocês a respeito disso. Então, aqui nós temos 2 listas, esse material eu acho que vai ser disponibilizado para vocês depois, de vários teóricos que trazem the role of teacher e the role of student. Qual que é o papel do professor nesse método e qual que é o papel do aluno nesse método, né? Então, ali nós temos um que está falando da aprendizagem individual de cada aluno. Eu falo isso, acho que Thalita também comunga da mesma ideia, que, querendo ou não, gente, a língua inglesa, ela é é autodidata. A gente, dentro de uma sala, a gente tem ali vários níveis diferentes de língua inglesa. Por quê? Porque o aluno que se dedica mais, ele vai aprender mais. O aluno que se dedica menos, ele vai aprender menos. Eu entrar dentro da sala de aula uma vez na semana, apresentar, conversar, né, trazer toda essa questão da BNCC, trazer as metodologias, aplicar isso dentro de sala de aula, não resolve se o aluno não fizer o papel dele. Então, é muito autodidata. Não, e perde também, né, Vanessa? Eu sempre falo do Rafael, né, meu esposo, ele não perdeu o inglês, morou fora, ele fala. As irmãs dele não falam, e estudaram tanto quanto, porque perde o contato. Então, o inglês é isso aí. Exato. É o papel. Tem que estar o tempo todo em cima. Infelizmente, felizmente. É o papel do estudante, gente, como você fala, a gente nunca para de estudar, a gente tem que estudar para não perder. E ele fez, né, o papel dele enquanto não perder a língua inglesa. E como você mesmo citou, todos tinham o mesmo nível. Sim. E quem que continuou buscando? Né? Então, isso é interessante. E o papel do estudante, eu vou pegar o penúltimo lá, participar de discussões em sala de aula. Então, você vai estudar o conteúdo, você vai ver o conteúdo e a gente vai discutir esse conteúdo. E como a Thalita falou, que agora o papel da BNCC é trazer aí uma língua franca, a gente não está focando no que é certo e no que é errado. A gente está focando o quê? Na interação na sala de aula. Então, eu não vou falar porque eu vou falar errado. Eu não vou falar porque eu tenho medo de não fazer certo. Não mudou muita coisa. Mas é isso. O foco não é mais esse. O foco é que haja sim a interação, que haja o contato com a língua. Então, a Flipped Classroom traz isso, né? Ela traz essa questão do aluno já ter um conhecimento prévio quando ele vem para a sala de aula. E aqui a gente tem um outro esquema que traz essa questão da aula síncrona. O que vai acontecer na aula síncrona? Olha que aqui do lado, gente, eu tô aqui apontando com o dedo, né, com coisa que vocês estão vendo. Olha o que a gente tem aqui do lado, o student, ele tá no centro. O que está relacionado? O que tem em volta desse estudante? Eu tenho a aula síncrona, eu tenho pesquisa online, eu tenho a sala de aula física, eu tenho fóruns de discussão. Para quê? Para quando eu chegar na sala de aula síncrona mesmo, aí sim eu teria as instruções do professor, instruções de respostas com outros colegas, né? E teremos também estudantes online e interações e as práticas das habilidades. Então, o foco, gente, é o aluno. O aluno é o foco. E essa metodologia encaixa perfeitamente no que a BNCC traz, de que a questão da língua, de buscar a língua, da língua franca, e da gente não estar focado no erro, a gente está focado no convívio, eu vou falar assim, da língua inglesa. E aqui nós temos a teoria de William Glasser. Essa pirâmide, gente, ela é muito, não sei se vocês já viram, mas ela está sendo muito discutida. How do you learn? Como que nós aprendemos? Isso aqui a gente tem para a vida mesmo, olha, 95%, lá embaixo nós temos, embaixo na pirâmide, né, of what we teach to others. A gente aprende quando nós ensinamos outro. Então, a gente vai aprender algo quando a gente está ensinando algo para alguém. 80% quando está fazendo. We do, quando nós fazemos. 70% of what we discuss with others. Então, aquilo que eu estou estudando, eu absorvo 70% quando eu estou discutindo com outras pessoas. 50% what we see and hear,
quando eu vejo e quando eu ouço. 30% of what we see, só quando eu vejo. 20% quando eu ouço e 10% quando eu leio. E vocês repararam que nessa metodologia ativa nós temos a junção de tudo isso? Eu vou aprender, eu vou ensinar para o outro, eu vou ler, eu vou ouvir, né? Eu vou ler. Então, assim, nós temos todas as habilidades trabalhando juntas. Então, o sucesso aqui de 100% está próximo, né? Em relação a essa pirâmide do William. E o William, ele é um psiquiatra norte-americano e ele é conhecido por diversos estudos a respeito da saúde mental e do comportamento humano. Então, quando a gente traz para a questão do ensino-aprendizagem, a interação é fundamental para a aprendizagem, para a efetiva aprendizagem, principalmente aqui que a gente está falando de uma segunda língua. Vamos lá. Simple Future, will. Eu trouxe aqui um pouquinho da estrutura do Simple Future, mas eu vou passar rapidamente, tá? Porque eu acho que vocês já conhecem. Então, the Simple Future is a verb tense that's used to talk about things that haven't happened yet. Então, é uma estrutura, né, verbal que ela é usada para falar sobre coisas que ainda não aconteceram. This year, Jen will read War and Peace. Este ano, Jen, ele lerá Guerra e Paz. Ele não leu ainda, ele vai ler. Então, eu estou usando o futuro para falar de uma condição que vai ter um fim somente no futuro, né? Então, é um futuro que não é certeza. Qual que é a forma do Simple Future? It rain tomorrow. It will rain tomorrow. Então, nós temos aqui sujeito, o will é um verbo considerado um auxiliar e rain é o verbo principal. Então, a estrutura básica que eu tenho aqui é do verbo do auxiliar com o verbo principal. Então, nós temos aí nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Aqui a gente tem um outro esqueminha. Nós temos os Simpsons aí de novo, né? Nosso foco aí. We'll read a book at 4 p.m. Aí nós temos uma interrogativa, né? Então, o will, ele vem no início da oração. E as short answers, yes, I will, or no, I won't, que é a negativa do will. Então, mas não vou me ater a isso aqui. Porque se estivesse em sala de aula, isso aqui era para vocês terem estudado em casa, certo? Flip the classroom. Então, vocês teriam contato com a estrutura anteriormente e depois, em sala de aula, a gente só ia discutir e colocar realmente em prática essa estrutura do will. Agora, nós temos um videozinho. Mas antes de ver o vídeo, eu quero fazer umas perguntas para vocês. What can you see in this picture? O que vocês veem nessa imagem? A man or a woman? A woman. Okay. Where is this woman? Onde que tá essa mulher? Onde que ela tá? Pode descrever o ambiente para mim? Vamos explorar a imagem. Parece que ela tá numa cartomante. Numa cartomante? Parece que ela está numa cartomante? Ela é. Será? She's in a room with some candles, né? Ela tá numa sala ali cheia de velas. O que você acha? É a Pamela que tá falando, não é? É. Conheci a voz. Pamela, por que você fala que você acha que ela é a cartomante? Pela forma como ela está vestida, por parecer que está, como fala, conduzindo uma sessão, não saberia descrever ao certo o que seria. É, basicamente isso, né? Conduzindo uma sessão, porque parece que ela está diante de algumas pessoas ali, né? É um espelho lá no fundo também? Que tem? É um espelho. Um espelho, verdade. Parece que não sei, enfim. Tá escrito ali embaixo, vocês estão vendo? Isso é um episódio da série The Big Bang Theory. Alguém conhece essa série? Eu. Sim. Pois é, né? É uma série bem bacana, eu acho bem legal essa série. E nós trouxemos um pedacinho. Mas antes disso, olha aí o que ela é. She's a fortune teller. O que é uma fortune teller? What does a fortune teller do? E aí, o que é? O que é uma fortune teller, gente? Já falamos, eu sei, mas tem que falar essa palavrinha. Pode falar, Thalita. É uma cartomante.
Uma cartomante. E é legal porque o Fortune, né, tem a ver com... É quase um cognato aí, né? Fortuna. Fortuna, aham. E como se fosse uma contadora de fortunas, né? Isso. Fortune teller. Ok. What kind of people look a fortune teller? Que tipo de pessoas vocês acham que procuram uma cartomante? Alguém que quer previsões do futuro. Quer Alguém que saber o quer futuro. isso, né? Pessoas que têm dificuldades para tomar decisões, às vezes. E principalmente os believers, né? São aqueles que acreditam. Que tem pessoas que não acreditam. E tá tudo certo, né? A Pamela tá falando aqui que é The Love in 3 Days. Trazer o amor. Aham. E bem, a gente vê até esse negócio, né? Trago em 3 I bring dias. your love in 3 days. Né? Trazer o amor em 3 dias. Bem isso. Mas principalmente são as pessoas curiosas, as pessoas que acreditam, né? Os curious believers, quem acredita realmente nessa questão das cartomantes. Thalita, você pode passar pra gente o vídeo? Deixa eu parar aqui. Let's go. Uma guia. É uma guia que eu tenho que compartilhar, né? Para ver o áudio. Então vamos lá. Deixa eu voltar. Just a minute. Vocês estão vendo? Estamos, só tá pequeno. Peraí. Deixa eu voltar. Aí, ficou bom. I don't mean to be rude or discourteous, but before we begin, I'd just like to say there's absolutely no scientific evidence to support clairvoyance of any kind. Which means, and again, no insult intended, that you're a fraud, your profession is a swindle, and your livelihood is dependent on the gullibility of stupid people. But again, no offense. All right, Sheldon, just ask your question. Okay, I just did. What was it? Oh, for God's sake, look, he's a physicist who's trying to figure out what his next field of study should be. For your information, I was asking her about the next Star Trek movie. Okay, I can answer that one. I'll be bored. All right. Why don't we begin? Your spirit guides are telling me that there's a woman in your life you're having problems with. That's an easy guess. I'm clearly an annoying person. I have problems with both genders. Yes, you clearly are. But I'm seeing a specific woman that you're in a romantic relationship with. Oh, here we go. Does she have dark hair? Yes, your spirit guides are on fire. The majority of people have dark hair. Even you at one time. Does she work in a similar field to you? The opposite. She's a neurobiologist and I'm a theoretical physicist. My spirit guides can go suck an egg. They're telling me that you have difficulty being close with her. Oh, he does. He so does. What should he do? He should give himself to this relationship. Once he does, all his other pursuits will come into focus. Sheldon, do you hear that? I mean, Amy is the key to your happiness. Exactly. Personally and professionally, everything will fall into place once you commit to her. You know what this is? Yeah, and I reserve this word for those rare instances when it's truly deserved. This is malarkey. Wow, you really struck a nerve. I've never heard him use the M word before. Ai, peraí, cadê, gente? Meu pai de compartilhar. Interromper. Pronto. Vocês viram a construção do Will? As previsões que a Fortune Teller, a cartomante fez, ela usa a estrutura do Will, porque mesmo que ela preveja o futuro, né? Ela não vai falar com uma certeza, a gente vai falar utilizando o Will, porque são previsões para o futuro. E uma coisa assim, só para descontrair mesmo, que ele fala no final malarkey,
Já ouviram essa palavra antes? Essa palavra, ela significa, assim, um nonsense, né? Uma conversa sem sentido, que aquilo que ela tá falando, tá nem aí com nada. Ele não é um believer, ele não acredita nas previsões. Mas, tanto que a Amy até fala assim ainda. É a Amy, tô trocando os nomes. Não, é a Penny. É a Penny. A Penny ainda fala assim, nossa, ele nunca disse essa palavra com M, né? Ele deve estar muito nervoso mesmo, né? Porque ele tinha dito essa palavra com M. Porque realmente seria um palavrão, assim, né? Um absurdo, uma sandice aquilo que ela estava falando. Mas nós trouxemos esse vídeo aí para vocês verem que contextualizar essa questão das previsões do futuro com o Will realmente em uma situação de fala. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Gente, fiquem à vontade, tá? Para fazer alguma pergunta. Falar. Voltou a aparecer aí para vocês? Sim. Ok. Let's imagine you are going to see a fortune teller. Vamos imaginar que vocês estão indo... já tá. Are you going, né? Que vocês irão ver uma vidente. Então, é uma coisa aqui que a gente está indo ver mesmo. É uma certeza. Sobre o que vocês perguntariam? Só para a gente conversar aqui mesmo, gente. About graduate, live in another country, play soccer in an important team, win the lottery. Sobre o quê? What about you? O que vocês perguntariam sobre o futuro? Win the lottery. Win the lottery. É uma boa. I would ask about my career, my family. O que mais? E vocês? Mas ninguém quer saber? Ninguém quer ganhar na loteria? I want to win the lottery. Né? Não? I'm to the same of you, teacher. Ok. Então tá. Pode falar, Thalita. Eat chocolate forever. And don't be sick. And don't be sick. Né? É uma das questões. Relationship. Oh, gosh. Relationship. Legal. Cada um tem dentro de si um desejo, né? De ver de querer saber alguma coisa assim do futuro, mas não vai para que sofrer antecipado, vamos deixar lá no futuro, né? Mas a proposta, se nós estivéssemos em sala de aula junto com os alunos, era que nós fizéssemos, né, falar sobre um role play, que é uma encenação, e fazer em sala de aula a discussão disso, em duplas, em trios, a gente fazer essa discussão relacionada ao futuro, né, fazer um diálogo, e que a gente tem um exemplo de um diálogo que nós poderíamos fazer em sala de aula, tá? Nesse diálogo aqui, nós temos, né, a vidente e nós temos vamos dizer, o cliente da vidente, tá? Alguém gostaria de ler para nós? Nós podemos ter dois aí, a fortune teller e o Trent. Alguém se disponibiliza? Não tem que pegar a laço, Thalita? Vou ter que chamar aqui. Vamos lá, gente. Posso ser o Trent. Very good. Mais um. Vai, Jade. Demorou aí, ó. Cadê? Jade, não? Que nem ouvi. Posso fazer, então, a fortune? Yes. Vamos lá? Então seja o narrador aí, Thalita, da cena. Tá. Mr. Trent comes across a fortune teller on the street. Fortune teller grasping her hand. Let me tell you what your future be. Why not? Let's see. You are young and pretty, very soon. You will meet a man, a very handsome man. He will fall in love with you. Oh, really? How interesting.
He will marry you when you've known each other for 6 months. Fascinating. Tell me more. You will have children and be very happy together. Tremendous. Well, then, thank you. Goodbye. What about my money? You get it when you tell where I can find my wedding ring, which I have just lost. You see. It's you, Everton. É You você. see. Tá certo. You see, I've been married for 5 years and already have 2 children. Very Gente, good. thank you. Não vamos falar ainda do texto. Espera lá, tem 3 questões aqui que a gente quer conversar com vocês. Quem é fortune teller? Uma vendedora, uma cliente, uma vidente ou uma secretária? A gente já viu, né? Uma vidente. Por que Trent não pagou? Porque ela não tinha dinheiro, porque ela já era casada e tinha filhos, porque foi roubada ou porque ela não comprou o produto? Letter A, B, C or D? Alguém respondeu? Pode falar, Cíntia? A Cíntia levantou a mão. Pode falar. Letra B. Porque ela já era casada e tinha filhos. Trent é casada há quantos anos? 5, 1, 6 ou 4? Ixi, engoliu a letra do 4 lá. Quantos anos? Vou voltar lá no texto. Ver se vocês encontram aí quantos anos que ela já é casada. 5 years. 5 anos. 5 years, 5 anos. Então, aqui nesse diálogo, ela encontra, né, uma vidente na rua e a vidente, né, vai falando que ela é muito linda, que ela vai encontrar um homem maravilhoso, que eles vão se apaixonar e que em 6 meses eles se casarão. Olha só. Vocês encontraram a estrutura do Will aí nesse texto? Onde que tá o Will aí? Que a gente tá falando de futuro? Tem o Will aí? Tem 2 só, né? He. Na fala do Fortnite. Ele tá de forma contraída, tá? Aqui, ó, you all, he all, aqui novamente. Então, todos que tem esse apóstrofo L ali, ó, é a estrutura do will, tá? Do futuro, é porque ele tá contraído. Então, ela tá fazendo as previsões. Então, ela tá dizendo que, além de casar em 6 meses, eles terão crianças e serão muito felizes. Aí ela fala assim, né, até com ironia. Thank you, goodbye, né, obrigada, tchau. E meu dinheiro, né, cadê meu dinheiro? Ela fala assim, que ela vai falar assim, que ela já que ela vai mostrar para a vidente que ela já é casada há 5 anos e ela tem 2 crianças. Você ia falar, Thalita? Eu ia falar da estrutura, né? Como que é na comunicação, né? O you, né? Que é o você, o will, né? O you, você irá. E depois, quando ela já revela, tá? I've been, né? Que já é o passado. Então, é outra estrutura. Então, nós temos em funcionamento 2 grupos gramaticais, né? Como a BNCC nos traz, né? Tem a gramática, mas está em funcionamento. Então, em funcionamento, a gente tem vários verbos aí, vários tempos em jogo. Então, you see, I've been married, né? Isso aí. Aqui, tá. What have you learned today? O que nós, então, aprendemos hoje? Pensando que a gente aplicou isso aqui em uma sala de aula, tivemos interação dos alunos aí, como vocês participaram. Nós aplicamos, né? Que nós aprendemos? Flipped Classroom, Blended Learning, a sala de aula invertida dentro do método de ensino híbrido, né? To use will to make predictions for the future, usar o will para fazer previsões no futuro. To ask about predictions for the future, também pedir por previsões, né? Falar sobre previsões do futuro. How to make a short dialogue with specific characters and situation, que é o role play. E como fazer um diálogo curto com personagens e situações específicas, que é uma encenação. E aí, gente? Alguma pergunta?
principalmente sobre o que a gente viu hoje, vocês acham que realmente se encaixou com o que nós vimos aí de proposta da BNCC? Vou até parar de apresentar aqui para eu ver vocês também, para a gente conversar. Temos ainda 20 minutos aí para encerrar a nossa oficina, e a gente se programou para deixar um tempinho aí mesmo para a gente conseguir conversar no final dessa proposta da BNCC, porque, gente, nosso público, nós acreditamos, né, Thalita? Nosso público aqui está sendo formado por professores, né, docentes que já atuam na área, e por futuros professores, né, vocês que estão fazendo licenciatura aí, geralmente a gente fala assim, nossa, a faculdade não prepara a gente para a sala de aula de verdade. E nesses congressos, nessas apresentações, é um meio muito bacana da gente estar envolvido com a prática, com quem já está trabalhando a prática, quem já está trabalhando aí, contar para a gente como que tá, se isso vai funcionar ou não dentro da sala de aula, porque realmente não tem receita. Quando a gente está na faculdade, aprende a teoria, não tem receita para quando a gente for para a prática. A prática só se aprende na prática. Então, é legal esse momento para a gente trocar informações, né? Se isso funcionaria dentro de uma sala de aula de verdade, eu acho que funcionaria porque eu já apliquei, mas tudo bem, né? E aí, outras opiniões? O que vocês nos dizem? Fala aí, gente. Vamos abrir para vocês falarem. Se não quiserem falar, podem ir escrevendo. O pessoal tá gostando aqui, ó. O Everton falou que foi ótima explicação das normas e também da aula. Só palmas. Gostei muito do meu curso, a BNCC é vista de uma maneira diferente. Fala, Mayra. Fala, de maneira diferente de que modo? Traz aí a sua experiência pra gente. Cadê a Mayra? De forma mais teórica, mais prática? Qual seria? Fiquei curiosa agora. Ela tá falando que no meu curso a BNCC ela é mais criticada, na verdade. Então, falando sobre isso, né? Até lembrando do TCC da Maiara de novo, né, Vanessa? Que ela finalizou, lembra lá que ela finalizou? Então, normas, elas estão aí para serem criticadas mesmo. Mas se a gente for comparar o PCN com a BNCC, ela traz, para a língua inglesa, ela traz um acréscimo, sim. Porque a gente sai dessa maneira estrutural de olhar para a língua e a gente passa a considerar essas questões sociais e do humano mesmo. Mas eu queria que você falasse, Mayra, dessa parte, desse ponto crítico. É importante a gente trazer para a discussão. Porque teoria, lei, a gente tem que criticar mesmo. Né? Criticando e fazendo perguntas, problematizando que a gente resolve questões. Pois é. Cadê a G? A G é conhecedora da BNCC. Começar a chamar nomes. Contribui com a gente aí a respeito da BNCC. A BNCC é muito estudada nas salas de formações na educação básica, né? São. Ela traga bastante discussão. Pamela, nesse semestre, no semestre passado, está sendo discutido muito na formação também a BNCC. Eu acho que em estágio a gente viu esse semestre passado também estava em uma eletiva, oralidade e letramento, que a BNCC também foi estudada. Ela está sendo muito discutida na graduação e também é muito criticada. Essa aula é uma das poucas que eu vejo que ela não foi tão criticada, principalmente na parte da gramática. Eu também tive a mesma percepção. A gente está discutindo muito sobre partes específicas, sim, professora, do professor Kleber, sobre partes específicas sobre as normas, e a primeira vez que eu vi na prática agora, vocês demonstrando isso, com o plano de aula e como funciona para o inglês. Aí eu achei muito interessante. Sim. Uma coisa que eu achei interessante que as professoras trouxeram é a questão da metodologia ativa, né? Para o ensino de língua portuguesa, a gente para pensar, essa questão da metodologia não é enfatizada, né? Então, fica só um pouco muito abstrato e a gente não consegue pensar
na metodologia, na prática mesmo, em sala de aula, aos planejar os conteúdos, a entrar mesmo em contato com o conteúdo, né? Então, é interessante mesmo. É verdade. Porque, assim, gente, o papel da universidade é realmente trabalhar essa parte teórica, né? Então, a prática é uma coisa que, às vezes, fica deixada de lado. Até por isso que, no começo da nossa apresentação, eu e a Vanessa separamos esse parágrafo do Almeida Filho, porque ele vem criticar efetivamente esse posicionamento da universidade. Então, a universidade, ela cria teoria, as teorias elas são criadas na universidade, a universidade está aí para resolver problema, mas muitas vezes ela fica muito enclausurada só na teoria, e é necessário ir para a prática. Então, a gente vê muito nas aulas de linguística aplicada que a prática ela tem que ser enfatizada. Andam juntas teoria e prática, uma se serve da outra, Então, esse batimento ele tem que estar aí sempre. A gente tem que levar para o nosso dia a dia. E foi uma coisa que você levantou essa semana, né, na banca que nós estávamos juntas, que é essa questão de ir para campo, ver o problema e tentar resolver esse problema. Então, o que é a teoria, a prática e a reflexão ainda de tudo isso que está acontecendo. Então, eu vejo, olha, isso não está legal. Tá, o ensino não está legal, mas o que a gente está fazendo para mudar isso? É a reflexão da nossa ação, né? A gente coloca a teoria em prática, mas e aí, como que vai ser, né? Então, eu acho que tem esse é o papel nosso, né, enquanto docentes em formação, já é pensar na prática e já pensar na reflexão dessa prática. É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Peraí que eu vou passar a lista. Desculpa. Então, a questão da BNCC, eu achei essa nova reformulação dela muito boa, principalmente no ensino de língua inglesa, porque, como vocês falaram no início, é muito tecnicista, o básico do nada. Praticamente isso é o que é ensinado na escola, porque, assim, não tem muita essa abertura para a prática, né? Então, o professor não consegue fazer isso, fica preso a um conteúdo. A questão do verbo to be é a primeira coisa que as pessoas respondem quando você faz essa pergunta. É só verbo to be. Do sexto ao nono ano, se você fizer essa pergunta para os alunos, eles vão ter a mesma resposta. Então, essa nova reformulação aí eu achei muito importante e precisa ser seguida. Eu acho que tem que ser muito enfatizada, principalmente nas formações, porque, assim, as formações são importantes? São. Só que uma crítica que a gente tem feito muito ao Cefapro é que a gente não tem nada novo. Eles deviam, por exemplo, pegar essas coisas e fazer, de fato, uma aula prática, né? Porque a gente sentar lá 4 horas, né? Cada período, de manhã e à tarde, e você sair de lá sem nada novo, né? Com alguma coisa para você colocar em prática na sua aula. Então, essa prática aí é o que está faltando um pouco. Mas essa reformulação foi muito boa e excelente. E ótima palestra de vocês. Obrigada. Gente, e aí, Thalita? Não, eu só queria acrescentar ao que a Gê falou, que uma das coisas... eu gosto muito dele, né, para pensar a aula de inglês, que é o Luciano Amaral, naquele livro mesmo, Aula de Inglês. Tem um capítulo que ele fala das cenas comuns na sala do professor e o que deveria acontecer efetivamente. E é isso mesmo que acontece. Que você entra na sala do professor e o que os professores estão discutindo? O conteúdo. Né? Então, você tem uma atividade para esse conteúdo? Né? Qual que é o conteúdo? É difícil você ver na sala de aula, né? na sala dos professores. Professor, você vai naquele congresso? Você publicou um artigo, né? Alguma coisa nesse sentido do científico. Né? Então, ele vem criticar. São 2 críticas, né? Da universidade que não olha para a prática e do professor que está na prática e que deixa de lado a teoria. Então, volta a falar da importância desse batimento, que tem que andar junto teoria e prática. Um complementa o outro. Então, eu acho importante a gente pensar nisso.
Teoria, prática e a reflexão, para trazer tudo junto. Exatamente. Para levantar o problema. Bacana. Thalita, no começo você agradeceu e eu não agradeci. Também quero agradecer aqui a presença, muito bom sempre estar compartilhando aí com você, né? Não é nem compartilhar, é construindo o caminho do conhecimento juntas, como sempre foi, né? Verdade. Tá caminhando juntas aí. A gente preparou, gente, essa oficina com muito carinho para vocês, para que vocês realmente vissem de fato a coisa acontecendo, porque discutir documento a gente discute todo dia, todo mundo fala, tá todo mundo falando o que presta, o que não presta, mas e aí, como que vai ser isso na prática? Como que é aplicar isso a teoria na prática? E o que a gente tentou trazer isso hoje aqui para vocês foi isso, tá? Eu agradeço aqui a presença de todos, pessoal, até agora aqui junto com a gente. Eu falei que eu ia mandar a lista depois, comecei a falar e não mandei a lista para vocês, mas Laura também enviou uma ali, aí vocês acessem essa segunda aí. As duas tá ok, mas essa aqui eu mandei para vocês e aqui é da nossa oficina mesmo, aqui, porque tá acontecendo 2 oficinas ao mesmo tempo, tá? Aí vocês assinem dessa segunda. Gente, eu queria tirar uma foto. Nossa, vocês não topam abrir a câmera aí rapidinho, dar um sorrisão? Eu faço um print aqui. Vamos lá, vou contar até 5, hein? Vocês abrem essas câmeras aí de vocês. Deixa eu ver esse povo muito bonito. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê? Aê! Alguns abriram. Eu vou fazer o print, só um minuto. Sorrindo! Foi. Nossa. Tira outra. Vou tirar outra. Peraí. Sorrindo, alface, todo mundo, hein? Alface. Foi. Aí, obrigada, gente. Obrigada pela participação e interação de vocês. Sem a interação de vocês, nossa oficina tinha ido por água abaixo. Nossa. A professora é feita de aluno, não tem jeito. A professora é feita de aluno, realmente. Muito obrigada. Fiquem todos... Quem não participou, não assistiu, perdeu. Verdade, Larissa. Gente, bye. Boa noite. Muito obrigada. Good night. Deixa eu interromper a gravação. Tchau, tchau. Obrigada. Thank you.